Vamos começar. Aí. Uma boa tarde a todos. Mais uma quarta. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger. A nossa reunião de captação. Estamos atualmente estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que traz o título Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os itens hoje é o 11 e o 12. E o subtítulo, os sãos não precisam de médico. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, ele vai extrair do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. O seguinte ensinamento do Cristo. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Esta é a passagem. Lembrando, nós estamos dentro de um capítulo onde Allan Kardec extraiu do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 15, aquela lição da candeia, onde nós, hoje, temos que ser a candeia. O que significa candeia? Procurar fazermos luz. Estamos entendendo com a doutrina espírita e essa luz que nós necessitamos fazer e realizar não é a externa, e sim a interna. E à medida que nós vamos trabalhando a nossa autoiluminação, vamos observando o quanto ainda somos falhos, frágeis e enfermos. Esta é a verdade. Ah, tá. A Vani está colocando aí para a Sheila Cardoso, as nossas vibrações para ela também, tá, Sheila? Ó, Vani, depois eu vou anotar o nome dela no caderno da quarta-feira, tá? E à medida que nós vamos entendendo e compreendendo a nossa essencialidade, espírito, e o espírito estando no corpo, passando por diversas situações, dentre elas as enfermidades, é que nós vamos fazer um parênteses. Há as enfermidades físicas, orgânicas, biológicas, e essas enfermidades, elas trazem duas características. A primeira, a de que o espírito, ao reencarnar, pode já apresentar, durante o seu nascimento, uma enfermidade de natureza física, por exemplo, a cegueira, uma paralisia, uma síndrome qualquer detectada desde o nascimento. Então, o espírito, ao reencarnar, traz essa enfermidade. E a outra característica é de que o espírito pode vir adquirir, durante a sua trajetória evolutiva, como nós sabemos, doenças. Doenças são enfermidades. Então, Jesus, ele veio até nós com um único objetivo: fazer com que aprendamos a acender ou iluminar em nós a luz daquilo que realmente o somos, espírito.
Então, Jesus não veio nos salvar. Essa questão de Jesus ter vindo ao mundo para nos salvar é um erro crasso. Erro que, durante milênios, nós também fomos instruídos e, de certa forma, começamos a ficar meio que acomodados diante deste ensinamento. Por que eu digo isso? Porque fica muito fácil eu ter um problema ou, mediante as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas condutas, ter uma consequência, e essa consequência ser bastante desagradável, dentro não somente da lei humana, mas para com a lei divina, e de repente eu digo assim, a partir de hoje, eu peço perdão a Deus, eu aceito Jesus e está tudo certo, está tudo kit. Não é bem assim. A realidade é bem diferente. A doutrina espírita, ela vem justamente nos esclarecer a respeito disso. Bom, então se Jesus não veio nos salvar, qual o objetivo dele ter vindo à Terra? Fazer com que aprendamos a nos iluminar. É a autoiluminação. Por isso, dentro deste capítulo 24, que traz o título Não pôr a candeia debaixo do alqueire, e sim em cima da casa, nós fizemos alguns comentários anteriores de que agora essa casa e essa candeia, que é a luz, é do plano mental. É a luz não somente do campo cerebral, como também do nosso coração, que simboliza o coração, o amor, e o cérebro, o intelecto. São dois símbolos que estão canalizando as potencialidades do espírito. Então, o nosso objetivo agora é avançar neste processo de autoiluminação dentro do exemplo que Jesus nos deu. Então, ele veio exemplificar como deve ser feito. E aqui nós vamos entender, então, uma questão bastante interessante. Jesus estando dentro da casa de uma pessoa. E essa pessoa é um fariseu. E, de repente, como a multidão sempre seguia e estava com Jesus, ela adentra essa casa. Aliás, eu me confundi aqui. Vamos voltar à fita. Jesus, ele foi convidado por um publicano a almoçar na casa deste publicano. É porque aqui no Evangelho no Espiritismo, o Allan Kardec só pega a partir do versículo 10. Mas anteriormente ao versículo 10, Jesus convida um publicano a estar com ele, e esse publicano, então, faz o convite a Jesus de ir até a casa dele e cear juntamente com ele e a sua família. Muitas pessoas vão, e dentre elas, fariseus, doutores da lei. E ao observar que na casa deste publicano haviam outros publicanos e muitos tais pecadores, dentro da interpretação dos doutores da lei, dos fariseus, eles então acham estranho. Como que alguém que se diz enviado de Deus, filho de Deus, pode se misturar com pessoas, entre aspas, de má vida, de má conduta? Era uma interpretação dos fariseus. Hoje, nós teríamos um problema muito sério em relação a isso, porque é um preconceito. Eles seriam taxados de preconceituosos. Na verdade, eram preconceituosos. E ainda, muitos de nós trazemos
inúmeros preconceitos que fomos herdando e trabalhando nas nossas experiências. Só que esse publicano, que era coletor de impostos, e aí nós vamos chamar a atenção que nós já sabemos o que significa publicano, era um coletor de impostos. Então havia muitas disputas entre os israelitas e os romanos por causa dos impostos. E os israelitas que trabalhavam cobrando os impostos eram considerados publicanos, pessoas de má vida, porque estavam atentando contra a lei de Moisés, embora os impostos eram pagos. E aí nós vamos lembrar aquela passagem onde Jesus foi colocado à prova pelos próprios fariseus, quando eles assim o dizem. É lícito pagar imposto a Roma? E aí Jesus pede uma moeda, e nós sabemos a resposta. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse publicano era Levi, que depois se tornou o apóstolo Mateus. Apóstolo esse que registrou os ensinamentos de Jesus, tendo aí que registrou os ensinamentos de Jesus, onde hoje estamos trabalhando essa passagem. Bom, qual é o problema de nós sentarmos com pessoas de má vida em uma mesa? Qual seria o fato? E aí Jesus vai lembrar aqui que os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. O que nos chama a atenção nessa passagem? Que naquele momento não havia ali ninguém que estava visivelmente com uma enfermidade, como nas outras situações. Não havia um leproso, não havia um cego, não havia um mudo, não havia alguém com a mão atrofiada. Estavam todos ali reunidos na casa de uma pessoa, ceando, isto é, se alimentando, e de repente tem-se um murmurinho, que foi um preconceito dos fariseus em relação ao fato de Jesus estar na casa de um publicano e juntamente a pecadores. E Jesus fala essa colocação. Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Aqui, Jesus está nos revelando a enfermidade moral, a enfermidade do espírito. Como eu disse no início, as doenças ou as enfermidades têm duas características: a biológica, a física, a material, ou a moral e a espiritual. As doenças físicas são efeitos, são consequências. As causas são gerenciadas pela doença moral e espiritual, pela enfermidade moral e espiritual. Nós somos espíritos e habitamos um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos sujeitos às mais diversas doenças neste planeta, porque ainda somos espíritos enfermos. Esta é uma realidade que nós não podemos esquecer. E qual é o objetivo das doenças na Terra? Qual é o objetivo? Lá no capítulo 28, no item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec está analisando a questão da obsessão, que ela faz parte dos flagelos da humanidade, assim como também as doenças. Olha o que Kardec diz. As doenças, como no caso a obsessão, mas vamos pegar a parte das doenças. Como todas as
atribulações da vida deve ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita nessa condição. Mas quem de nós aceitamos estar doente, ficar doente? Vejam bem, nós não somos enfermos morais e espirituais, nem doentes morais e espirituais. Nós estamos, nós ficamos. E estar e ficar é um verbo de tempo que passa. Há um período. E qual o objetivo desse período? Olha o que Kardec diz. No segundo parágrafo do item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior. Ponto. Porque depois eu vou falar sobre a obsessão. Nosso objetivo aqui é a enfermidade moral do espírito. Então, quando chega uma doença, tal como o câncer, exemplo, né? O câncer, vamos pegar o câncer. É porque esse câncer, ele foi alimentado pelo espírito durante a atual existência ou a soma de outras existências. Quando passamos por uma situação desagradável, seja qual ela for, de natureza, no caso de uma enfermidade física, é preciso considerarmos que quando se instala no físico, é porque o campo perespiritual, a alma, já está saturada e necessita expelir, expurgir, expurgar aquela mazela que encontra na sua intimidade. Então, Jesus está falando para nós que, naquele momento, quando os fariseus agem de forma preconceituosa, é uma enfermidade moral. É uma enfermidade da alma. E nós não podemos julgar os fariseus porque ainda somos preconceituosos. Esta é a realidade. E aí Kardec diz assim, no item 12, Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Bom, como que poderíamos entender isso? Há dois tipos de situações. Quando somos acometidos de um mal, nós podemos compreender, entender e nos resignarmos, ou nós podemos nos revoltar, nos rebelarmos e ficarmos, como se diz, de mal com Deus. Então, são dois extremos. Se nós ficamos de mal com Deus, pior para nós. Porque vamos agravando, além da enfermidade, que pode ser física ou mental, a nossa situação. Elana, sim. Então, a gente entende que qualquer doença que a gente tenha, principalmente um câncer, nós devemos agradecer a Deus, não é isso? É uma bênção, né? Como diz o Evangelho, que a dor é uma bênção. Você diz que ele é uma expurgação, está retirando do nosso íntimo, da nossa alma, aquele mal que já, com certeza, já ultrapassou. Então, está botando ele para fora. É como se estivesse drenando, não é isso? É um dreno. Agora, veja bem, para a gente entender isso.
Há pessoas que dizem assim, fulano fez um exame, fez não sei o quê, e curou do câncer. Há outros que não conseguem curar. O que significa essa questão de curou e não curar? Veja bem, porque há espíritos que saturaram tanto a intimidade mais íntima do seu ser, da sua essência, que o corpo perispiritual está com tanta mazela que ele vai entrar num ciclo de doenças degenerativas sérias, ou, no caso mais comum hoje em dia, o câncer. Então, ele está entrando num processo. A sua conduta, o seu pensamento, o seu estado emocional, mental e espiritual vai ser preponderante no início, no meio e no fim. Só que existem pessoas que estão entrando nessa situação. E aí o câncer, ele vai ter um ciclo diferente daquele que já está no meio do processo e daquele que já está findando o processo. Adriano, não entendi. Então vamos lá. As curas processadas por Jesus. Vamos pegar o exemplo da irmã Hemorraíça, aquela que tinha um fluxo sanguíneo durante 12 anos. Ela padeceu desse fluxo. Então, ela entrou no fluxo. E durante 12 anos, ela teve um problema sério, biológico. Quando Jesus chega e promove a cura, não foi Jesus, foi ela que foi até Jesus e intimamente pensou na cura, em estabelecer a sua organização física, é porque no seu campo mental ela já vinha trabalhando isso. Então ela está fechando o ciclo. Ela obteve a cura. Se fosse o contrário, ela estivesse entrando no ciclo, ela não seria curada. Compreenderam? Se ela padecesse o primeiro ano e ainda tivesse um processo bastante emaranhado, mesmo ela tocando ou Jesus realizando ali um processo para com ela, ela não seria curada. Quer ver outro exemplo? Os 10 leprosos. Jesus curou os 10, mas um só voltou para agradecer. Foi grato a Jesus. Os outros 9 não deram bola. Passado um tempo, todos os 9 que foram curados por Jesus voltaram a adquirir a lepra. Porque a lepra não estava no corpo, o corpo estava apenas expurgindo. A lepra estava na intimidade de seus espíritos. Assim como o câncer, assim como qualquer doença. Qualquer doença. Só mais uma pergunta. Só mais uma. Quando acontece uma metástase, é uma coisa mais grave, né? Que o câncer toma conta de todos os órgãos e aí não tem salvação. O corpo não tem salvação. E aí, isso... me explica aí, por favor. Vai depender da situação do espírito. Se esse tipo de situação ele está no início, porque pode acontecer, né? A metástase, o linfoma, né? São vários tipos aí que vão sendo trabalhados. O espírito pode estar encarnado no início, ou já no meio, ou no fim. Como que significa isso? São as reencarnações. Vai ter reencarnações que ele vai ter o câncer. Sim. No início. Sim. Vai ter outra. Se ele não souber trabalhar, ele vai ter uma outra encarnação e vai readquirir o câncer no meio. Se ele não conseguir trabalhar, ele vai voltar de novo numa outra reencarnação para ter um câncer e, dependendo da sua conduta, ele pode limpar essa mazela. Ou, se não, vai voltar. Mesmo havendo uma metástase, ele ainda pode voltar numa outra encarnação. Pode. Resolver o problema. Pode, perfeitamente. Se ele não fechou o ciclo. Quem vai fazer isso? O corpo? Não. O espírito. O espírito. Percebeu? Vamos pegar o exemplo aqui do André Luiz. O André Luiz desencarna. Ele teve um problema de câncer também. No intestino.
conforme foi diagnosticado lá pelo médico, registrado no livro Nosso Lar. Ele foi levado para onde? Para um hospital do plano espiritual. E lá ele recebeu tratamento e medicações mediante o problema do câncer que estava no corpo, mas que ainda trazia empecilhos no corpo perispiritual. Percebeu? Então, há muitos espíritos que, ao desencarnar com câncer, se não souberem trabalhar, continuarão sendo atendidos com o problema do câncer no plano espiritual. Com o mesmo problema. É como se não tivesse eliminado aquela mazela. Daí a necessidade de nós começarmos a ver em nós o porquê que isso chega até mim, que sinal quer me mostrar, quer me ensinar. Então, isso é muito sério. Então, quando Jesus coloca os sãos não têm necessidade de médicos, mas os enfermos, toda a humanidade ainda é enferma do ponto de vista moral e espiritual. E todos nós, ainda sendo enfermos, podemos adquirir ou nos vincularmos a qualquer tipo de doença, seja ela qual for. Sim, Neide. É interessante, né? E muito bom a gente ter esse conhecimento, passar por esses estudos, que eu estava me lembrando, há pessoas que passam pela doença, pelo câncer, e quando acontece, principalmente a metástase, que a gente fica imaginando o sofrimento da pessoa, né? E aí muitas pessoas dizem, na sua ignorância, pagou todos os seus pecados, está livre, deve estar no céu agora, no estado celestial, porque sofreu muito enquanto estava enfermo aqui na Terra. Mas não é assim, né, Delano? Se não aceitar o sofrimento, se não entender, pode vir num estado muito pior depois, né? Porque tem que expurgar, tem que botar tudo para fora, né? Porque pode acontecer que esse coração, ao chegar no plano espiritual, revoltado, manterá no corpo perispiritual o mesmo problema que estava no físico. Uhum. É muito o mesmo interessante. problema. Muito Percebeu? Uhum. Daí o trabalho que a espiritualidade tem feito e realizado, muito amplo, de divulgar através de forma maciça as questões de espiritualidade. Este trabalho ele vem sendo desenvolvido há 6.000 anos. Estamos chegando agora no término. Estamos no último ponteiro do relógio, na última hora do relógio. É o momento de transição. Só que essa transição, ela abarca os séculos. Ela não vai acabar, por exemplo, em 2100 e renascer. Não. É um processo lento, é um processo gradativo, mas já estamos no ápice. E esse ápice está nos revelando o quê? A necessidade de mudança. Então, Jesus veio promover a mudança. Qual mudança? De nossa conduta, de nossa atitude em relação ao que somos. Somos espírito. Só que nós ainda não conseguimos dimensionar essa realidade dentro de nós. Por isso que nós vamos batendo na tecla. E mesmo batendo na tecla, muitos de nós vamos desencarnar e ainda vamos dar trabalho para a espiritualidade. Bom, eu não quero e nem desejaria desencarnar e chegar no plano espiritual e ser carregado numa maca ou ser colocado numa cama de uma enfermaria, de um posto de socorro espiritual. Eu não gostaria. Por quê? Porque se eu posso mentalmente trabalhar comigo em relação à minha mudança, a fim de que quando eu for para o plano espiritual, eu chegar lá caminhando com minhas próprias pernas, sorrindo e abraçando os meus amigos espirituais.
Agora, para que eu faça isso, eu preciso estabelecer um programa no plano físico, dentro da minha atitude, dentro da minha ação, dentro da minha fala, dentro do meu pensamento, dentro de tudo aquilo que eu faço e realizo. Acredito eu. Por isso que você colocou, fulano desencarnou, foi para o céu. Bom, complicado. E aí, eu vou fechar um parênteses, porque este estudo, nós vamos ter que dar continuidade a ele. Porque Kardec aqui, a partir do segundo parágrafo, do item 12, ele vai entrar no outro campo. Ele vai entrar no campo da mediunidade. Vejam bem, coisa interessante. Ele vai falar de mediunidade. E se nós não soubermos trabalhar mediunidade, nós podemos nos desequilibrarmos, nos perturbarmos e sermos colocados até como loucos. E ser levados até para hospícios, como nós sabemos que existem. Porque a mediunidade desequilibrada pode lesionar o nosso cérebro físico, a nossa organização biológica. Perceberam? Só que nós não vamos adentrar, nós vamos deixar isso aqui para o próximo estudo. Porque como nós estamos falando de doença, e entramos aí na questão do câncer, eu vou ler aqui uma lição de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, que está no Livro da Esperança, no capítulo 79. E o título da mensagem é Ante o Divino Médico. E Emmanuel está extraindo justamente este versículo 12 do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão enfermos ou doentes. Olha o que diz Emmanuel. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra. Veja bem, Emmanuel está colocando milhões de nós outros. Ele está se incluindo. Espíritos encarnados e desencarnados, que já se encontram em serviço na Terra, em atividade. E a atividade profissional, e a atividade intelectual, e a atividade moral e espiritual. Nós estamos transitando. Somos almas enfermas de muitos séculos. Emmanuel colocou. Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, que me perdoem todos os psicólogos, todos os terapeutas, todos os psiquiatras, todos os psicanalistas. Eles são importantes? São. Têm um papel fundamental, especialmente na atualidade? Tem. Agora, se nós, dentro dos nossos lares, acendendo a luz da candeia, isto é, acendendo a luz da nossa iluminação espiritual, formos no Evangelho e refletirmos as lições propostas por Jesus, nós podemos modificar, mudar o panorama da nossa existência e da nossa vida. Adelano, mas e se eu não conseguir mudar da minha existência? Expiação. Você está passando por uma expiação. Você não vai mudar nessa, mas na outra, as coisas vão fluir com mais tranquilidade.
E se eu conseguir mudar alguma coisa? Provação. Então, nós temos que detectar isso. O que é que propõe Emmanuel? Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Olha a terapia que ele propõe. Nas perturbações do egoísmo, quando nós observarmos que estamos caindo na malha do egoísmo, qual que é a terapia proposta por Jesus? Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, quando você fica irritadíssimo, encolerizado, pare. Na paciência possuirás a ti mesmo. Em outras traduções está: na vossa paciência conquistarei as vossas almas. Nos acessos de revolta, qual é a lição proposta? Humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, qual é a lição proposta por Jesus? Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade, a espontaneidade, a naturalidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, qual é a lição do Cristo? Se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo, o servidor de todos. Nos quistos mentais do ódio, qual é a lição proposta pelo Cristo? Amai os vossos inimigos. Nos delírios da ignorância, lição de Jesus: aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7 vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada, veja bem, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente, se o enfermo persiste em fugir do remédio. Essa é a lição. Então, Jesus não poderá fazer nada se nós não aprendermos a tomarmos a medicação correta. E a medicação proposta é essa. E Emmanuel nos convida a refletir. Porque este remédio é para o espírito. E o espírito estando bem, equilibrado, tudo o mais será consequência deste equilíbrio, deste bem-estar, que ele vai adquirindo gradativamente através dos seus esforços em realizar em si mesmo o bem. Então, nós vamos parar hoje por aqui.
com essas reflexões. Estamos dentro da reunião de captação, lembrando que Kardec vai falar da mediunidade, e a mediunidade também traz grandes problemas para todos nós sabemos disso, e no próximo estudo daremos continuidade. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre, e assim.